Bem, meus irmãos e meus amigos, sejam todos muito bem-vindos à Tenda Espírita Nossa Senhora da Glória, Senhora de Maria, o nosso canal, né, que hoje, desde o início das nossas lives com o Gregório, é uma grande parceria entre duas casas irmãs, né? Gregório, meu irmão, uma boa noite, bem-vindo mais uma vez, e hoje tem mais, né? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez, vamos que vamos. Maravilha. Na quinzena passada, né? Nós falamos sobre o que mesmo? Nós falamos sobre as primeiras máximas do caboclo, né? Legal. Que falava do viu metal e também falava sobre a relação entre os médiuns e os consulentes. Muito importante, né? Isso repercutiu bastante. É interessante como, às vezes, com poucas frases, né, com um bate-papo leve, a gente começa a repensar muita coisa, né, e ajuda aqueles que estão iniciando agora, aqueles que não têm muito tempo de buscar, né, a reverem os seus conceitos, pelo menos reverem, não refazerem, né, mas observar por um outro prisma. E hoje, meus irmãos, falaremos sobre... Caramba, é um tema bem complexo, né? Não matar e evangelizar. São dois extremos bem grandes, opostos completos, né? Quando você evangeliza, na verdade, você mata por dentro aquilo que você tem de pior, né? E você prega no outro o que você tem de melhor, através da palavra do Cristo. Mas, mano, evangelizar. O que você entende como evangelizar? No sentido amplo da palavra, não entrando direto na nossa seara de Umbanda. Olha, eu costumo raciocinar sobre o verbo evangelizar sobre uma questão de reconstrução, né? Eu vejo a evangelização como uma reconstrução, né? Você ter um novo olhar sobre algo que você via de uma forma talvez equivocada, né? Então, dentro do nosso meio umbandista, quando você evangeliza, você traz ao olhar cristão, porque a Umbanda é uma religião cristã, né? Você traz o olhar cristão sobre os aspectos da vida, né? E você começa de uma forma macro, né? E você vai até chegar ao micro, que é o cidadão, que é o médium, que é o trabalhador, que é o frequentador. Então, na minha visão, evangelizar é reconstruir. Eu penso que quem fala muito sobre isso de outras formas, né, é Ramatiz. Né? O Salão de Beleza da Alma, no livro Mediunismo, né, ele traz muito essa questão da reforma íntima, né, tão necessária e tão urgente a todos nós. Na live passada, a gente falou sobre o grito de euforia na mente, né, que ele inicia na mente, e com isso ele contagia, né, o nosso perispírito e propaga, né, e somos grandes propagadores daquilo que pensamos e sentimos. Então, o evangelizar, ele no sentido amplo da coisa, nada mais é do que você voltar os seus olhos, né, a sua atenção para aquilo de mais precioso que nós temos, que é a nossa vida, né, a nossa oportunidade, porque a vida é ampla, né, ela é aqui, ela é lá, né, aqui é uma experiência, uma passagem, do outro lado é realmente a vida, e dentre todos aqueles degraus que a gente vai galgando, né, com a famosa parábola da cebola, que ela vai descascando, então você tem aqueles 7 corpos e por aí vai. Mas, de fato, evangelizar, eu acho que é a grande obrigação que nós temos, inicialmente conosco, né, e na sequência com aqueles que quiserem nos ouvir, né, porque também você não deve, eu não sou muito a favor daquela questão de você impor, né, porque nada imposto nesse sentido é muito bom, né, você acaba criando antipatia, como muitas vezes eu vejo alguns irmãos se queixando, né, dos nossos irmãos evangélicos, né, protestantes, por uma questão, por outra, mas no final de tudo eu tenho certeza que a vontade de cada um de nós, independente da religião que tenhamos, é de levar o que acreditamos ser melhor para o outro. Mas, mano, e o caboclo das 7 encruzilhadas?
Que coisa diferente, né? Porque tem tanta gente que crê, que entende a Umbanda de outras formas, de múltiplas formas, na verdade, né? E quando a gente fala de evangelho, alguns se assustam. Evangelho? Por que evangelho? Né? Mas Oxalá não tinha evangelho, né? Não existe evangelho de Oxalá, a Bíblia não tem, a Umbanda não tem uma Bíblia, e tudo isso às vezes confunde, né, muitas pessoas. Já tive a oportunidade de bater papo com bastante gente que não sabia que a Umbanda ela tem como seu mentor maior o Cristo. Por isso, ela tem necessidade de levar as palavras do Evangelho, não literais, né, mas com uma compreensão mais ampla, mais universalista, para aqueles que a seguem, aqueles que querem nela adentrar, né, fazer parte desse corpo. São chamados e escolhidos, né? Escolhidos por dever bastante, não porque somos melhores, jamais, né? E aí, mano, o que você pensa disso aí? O Caboclo das Sete Encruzilhadas, a gente nunca pode esquecer de que ele foi escolhido pelo próprio Cristo para trazer, para anunciar a religião de Umbanda. Talvez, se ele não aceitasse, talvez outros aceitariam essa mesma missão. Lembrando que a gente falou nos encontros passados, a Umbanda ela vem muito antes, né? O ritual, né? A manifestação dos espíritos já acontecia já há muito tempo. O Caboclo das Sete Encruzilhadas ele vem anunciar uma nova proposta baseada nos conceitos cristãos, baseadas no Cristo, no Evangelho do Cristo. E o Caboclo das Sete Encruzilhadas, numa vida passada, foi Gabriel Malagrida, né? Pertencente da Igreja Católica, um jesuíta, que tem um papel belíssimo dentro daquilo que foi desenvolvido aqui com os índios brasileiros. Mas o Caboclo das Sete Encruzilhadas, dentro da história dele, dentro das manifestações dele, junto com o Zélio de Moraes, ele tem um papel fundamental de evangelização, né? Porque ele era um evangelizador, ele era um grande professor, né? Ele era um grande mestre. Então, a função principal do Caboclo das Sete Encruzilhadas era fomentar no ser humano, fomentar nos frequentadores, fomentar na corrente mediúnica a necessidade de modificação íntima, a bendita reforma íntima que a gente ouve falar desde sempre. Sim. Então, ele fomenta isso dentro da gente e eu insisto em dizer, Walter, que até hoje, a presença do Caboclo das Sete Encruzilhadas é uma presença inspiradora de melhoria, sim, através da busca do conhecimento. E esse conhecimento é o autoconhecimento, ou seja, nós nos encontrarmos com nós mesmos, nós nos reconhecermos, nós avaliarmos o que nós precisamos melhorar e botar a mão na massa, fazer acontecer. E aí eu lembro do Caboclo Mirim, Umbanda, a escola da vida. Né? A Umbanda, ela te promove isso. O terreiro é uma grande escola para aqueles que querem aprender. E assim como nas nossas escolas materiais, existem aqueles que sentam nos bancos da frente, existem aqueles que sentam no banco do meio, e existem aqueles que ficam, como eu costumo dizer, na turma da cozinha, lá atrás, que não querem nada com nada. Sim. Esses vão ser repetentes? Vão ser repetentes. Mas todo mundo, isso a gente nunca pode esquecer. Todos nós, espíritos em experiência humana, somos fadados à alegria e a progresso, à evolução espiritual. Então, mais dia ou menos dia, todos nós seremos espíritos evoluídos, todos nós seremos espíritos plenamente felizes. Sim. E aí a questão é, por que não começar agora? Por que esperar a repetência? Né? Então, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele nos inspira essa busca incessante pela nossa melhoria através da prática umbandista, através da caridade, através do amor ao próximo, através do olhar generoso daquele que mais necessita. Então, o terreiro é, sem sombra de dúvida, uma grande escola e o nosso professor maior, depois de Jesus, que é o diretor desta escola, com toda certeza é o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Verdade, verdade. Você citou duas coisas aí muito importantes, que foi uma frase do Caboclo Mirim, né? E ele tem uma que eu gosto bastante, que Umbanda é coisa séria, para gente séria ou para quem quer ser sério. Então, há sempre tempo da turma da cozinha pular para a cadeira do meio ou então para a cadeira da frente. Sim. Né?
E a questão do Gabriel Malagrida, né, dele ser um jesuíta, dele inclusive ser um adorador de Maria, né? Existem algumas passagens que a gente buscando aí teve acesso, que ele chegou aqui com uma intenção e saiu daqui com outra, né? Completamente diferente. Ele andou 7.000 quilômetros a pé, evangelizando, porém, não maltratando os índios, pelo contrário, né? Ele compreendeu o mecanismo, entendeu que ali ele tinha que apenas plantar e não abrir uma cova, jogar a semente e dizer vai nascer. Não. Foi com muito amor, né? E por amor, ele hoje é o grande mantenedor desse projeto, né? Chamado Umbanda. Novamente, só para ressaltar, porque existe muita dúvida, a gente aqui fala da Umbanda do Caboclo das 7 Encruzilhadas. Não estamos aqui desmerecendo qualquer uma ou dizendo que outras estão erradas. Né? Apenas o nosso viés ideológico, a nossa escola, né? Aquela que nós cremos e que nos leva à nossa mini, mas evolução paulatina. Meu irmão, me diz uma coisa, como é que funciona o evangelizar, né, através dos guias? Como é que você vê isso? O evangelizar, os guias evangelizando, porque a gente sabe que por uma questão de desconhecimento, apenas desconhecimento, você pega uma pessoa que vai falar com Exu e ele fala de Jesus. Ela sai correndo dizendo, olha, não tinha Exu nenhum ali, tinha um pastor certamente me catequizando. Isso eu falo rindo porque eu acho engraçado, né? E eu já tive várias conversas de noites inteiras, batendo papo sobre isso, né, tentando não explicar, mas trazer um prisma diferente para as pessoas que não entendem isso. Né? Que Exu, ainda aquela questão toda do diabo, e que guia de Umbanda é isso, é aquilo, parará. E você vê, pelo menos na nossa casa, e na Tenda São Jorge, e nas casas que eu passei, né, algumas delas, sempre você tinha parábolas de Jesus sendo ditas por guias. Se fossem eles pretos velhos, fossem eles Exus, né, fossem eles Exus mirins, não interessa. Né? Existe uma obrigatoriedade que é os guias saberem, né, e eles sabem, óbvio, né, que eles estão sob a tutela de Nosso Senhor Jesus. Né? Então, nada melhor do que você evangelizar utilizando as palavras do mesmo. Né? Como é que você vê esses assombros, essas coisas que a gente vai vendo por aí? Na verdade, o plano espiritual, eu entendo, né, o plano espiritual, eu vou restringir a Umbanda, que é o nosso assunto principal, ele é dividido por espíritos afins. Né? As coletividades, né, umbandistas espirituais, elas são montadas a partir de afinidades, de missões e afinidades. Os espíritos, eles tiveram diversas vidas, encarnações, assim como nós, né? E passaram por inúmeras escolas, né? Escolas das mais diversas culturas possíveis e inimagináveis, algumas até já extintas. E por afinidade, esses espíritos se aproximam uns dos outros para desenvolver um trabalho espiritual. Então é muito comum que quando a gente visite uma casa, quando a gente frequente uma casa, a gente observe, de alguma forma, os espíritos tendo uma fala similar, né? E eu sempre digo que o olhar do dirigente, a manifestação do dirigente, a postura das entidades que dirigem o trabalho, elas vão interferir diretamente na manifestação e no tipo de trabalho que o corpo mediúnico vai desenvolver. Então, se a gente encontra dentro da incorporação do dirigente, da dirigente de uma casa, vulgaridades, uma postura errônea, uma conduta mal conduzida, é natural, viciosa, é natural que você veja que grande parte do corpo mediúnico, não todos, vão acabar por uma questão de afinidade da passagem a espíritos dessa categoria, né? Isso a gente falando de manifestação espiritual, a gente não está falando de mistificação nem de animismo, de manifestação mesmo. Numa casa onde você tem uma condução séria, né, como disse o Caboclo Mirim,
uma umbanda feita de forma correta, onde os espíritos eles vêm para fazer a caridade, como asseverou o Caboclo das Sete Cruzilhadas, a gente vai encontrar um corpo mediúnico que comunga dessa mesma performance do dirigente espiritual e do dirigente material. E é natural que as entidades sabedoras disso, elas vêm trazer uma mensagem de elucidação, de esclarecimento. E para alguém que busca uma religião, independente de qual seja a sua necessidade, é importante lembrar que religião vem do religare, né? Conectar você, ser encarnado, material imperfeito, na erraticidade, a algo superior. E a única forma, dentro de uma religião que prega a cristandade, a única mensagem é a mensagem do próprio Cristo. Até porque no Evangelho de Jesus, no Evangelho do Cristo, estão todas as máximas que nós necessitamos para um caminho correto, para um caminho de progresso espiritual. Então, a gente não precisa inventar nada. Já está tudo ali posto. E aí eu abro um parênteses, que normalmente as pessoas dizem assim, mas a Umbanda não é o Espiritismo. O Espiritismo é Espiritismo, Umbanda é Umbanda. Por que a gente tem que seguir o Evangelho segundo o Espiritismo? Nós não seguimos o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós seguimos o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem apenas explicar, através das mensagens espirituais, que é o que é feito dentro do terreiro de Umbanda, os ditames do Cristo Jesus. Então, quando a gente se aproxima de um caboclo, de um preto velho, de um Exu, a gente vai, através das vivências daquele espírito, claro, com a interferência do médium, e aí, mais uma vez, a gente diz o quanto é importante que o médium tenha alguma coisa dentro da cabeça, que não seja apenas cérebro. Ele precisa ter um conjunto de conhecimento suficiente para que essa entidade, por mais luminosa que seja, acesse os seus arquivos mentais e consiga dali tirar algo para transformar isso em mensagem. A mensagem chega até nós, passa pelo nosso cérebro e sai pela nossa boca. Se não tem nada na cabeça, vai ser difícil a mensagem sair. Então, as entidades elas vão usar as vivências dela, mas o conhecimento do médium, e dentro da necessidade daquele consulente, ela vai evangelizar. O que antigamente era chamado de doutrina. Né? A entidade vem doutrinar a pessoa. Na verdade, ela vem evangelizar. Ela vem trazer os ensinamentos de Cristo dentro do formato da Umbanda, ou seja, dentro da ritualística de Umbanda, para trazer à pessoa, ao assistido, o conhecimento que levará a ele ao crescimento, ao progresso, à melhoria. Então, o preto velho vai ter a forma dele falar de uma forma mais humilde, de uma forma mais serena, o caboclo de uma forma mais direta, mais rígida, mais disciplinadora, o Exu de uma forma normalmente mais descontraída, porém repleta de ensinamentos, só que ensinamentos mais populares, ou seja, que nos toca com mais facilidade, porque o Exu fala a nossa língua, porém ele fala a nossa língua utilizando os conceitos determinados pela Umbanda, que são os conceitos baseados no Evangelho de Jesus. Então, você vai ver nos ensinamentos do Exu de uma forma popular, numa fala simples, numa fala direta, os mesmos ensinamentos que o preto velho vai levar um pouco mais de tempo para ensinar de uma forma mais ilustrativa. Né? O preto velho ele sempre traz exemplos, ele traz a vivência da senzala, ele traz a vivência de outras vidas. Né? E o Exu ele vai ser mais tete a tete, cara a cara, sem papas na língua, porém a essência da mensagem é a mesma, baseado sempre nas máximas e nos ensinamentos de Jesus. Maravilha. Maravilha. Deixa eu te fazer uma pergunta, Walter. Você trabalhou algum tempo na Tenda São Jorge. A Tenda São Jorge Sim. Foi a sexta casa fundada pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas. E eu acho que você tem muito mais experiência, porque você praticamente cresceu dentro de uma estrutura trazida pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas, claro, obedecendo o grande timoneiro que é seu Ogum Timbiri. Mas como é que era para vocês isso lá dentro? Como é que funciona? Né? Como é
Como é que é a presença do Caboclo das Sete Encruzilhadas dentro de uma casa fundada diretamente por ele? Mano, então, eu tive a oportunidade e a graça, né, de caminhar e, então, finalizar a minha caminhada dentro da Tenda São Jorge. Né, finalizar minha caminhada como médium, né, trabalhador de uma frente de uma casa. E é curioso, porque o Pedro Miranda, ele sempre foi alguém muito próximo à Tenda Nossa Senhora da Piedade. Então, diferente de muitas casas que eu passei, de fato, a energia do caboclo era o tempo todo solicitada ali dentro. Né? Você via que o Pedro jamais deixava de louvar o caboclo das Sete Encruzilhadas. O Pedro jamais deixava de louvar as raízes, uma vez que, claro, a tenda é uma tenda irmã da Piedade. Né? Ela foi a 6ª tenda fundada pelo caboclo. Então, é curioso, porque quando eu cheguei na Tenda São Jorge, eu percebi algo que eu não tinha visto em lugar nenhum, tá? Que foi uma disciplina velada. Sem necessidade de dizer nada, de ninguém chamar a atenção, as pessoas iam se adequando, tá? Sem ninguém direcionar, sem ninguém precisar novamente apontar o dedo, falar isso, falar aquilo. Instruir, sim, tá? Mas não pegar pela mão e fazer as coisas. Era engraçado, foi curioso para mim, né, a forma que eu me adequei àquela corrente, né, muito mais cristã e oriental, né, do que acho que eu tinha passado, né, cristã no sentido de seguir o que o caboclo falava, né, em relação ao Cristo, né, e congregando tudo isso numa coisa só, harmoniosa, sabe? Sem ter picos de nada, era tudo muito harmonioso, tá? Então, para mim, a energia do Oriente, né, era uma energia presente o tempo todo ali, né? Sendo Jesus o mestre do Oriente, né? Tendo a gente Ogum Timbiri, um mestre himalaio trazido para a lei de Umbanda, né? Então, não existia, hoje, com certeza, ainda não existe, claro, e não vai existir nunca, uma discrepância disso. O evangelho ali ele é pregado o tempo todo pelos guias, em silêncio. Tá? Ao você adentrar, você já vê que você está entrando numa casa cristã. Por mais que tenha guia, Exu incorporado, gargalhando, é incrível. Você coloca os pés ali, o respeito é automático. É automático. Né? Claro que eu digo isso para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Né? Uma pessoa que vai numa casa dessa, numa Tenda Nossa Senhora da Glória, num Cuca, que são casas que a gente tenta, né, dar o melhor, né, ser o mais sério possível. Né? Para quê? Para não angariarmos problemas para nós e nem para os outros. Né? Para cumprirmos a nossa tarefa, pelo menos uma parte dela, a fração dela, da maneira que nós conseguirmos, né, sem angariar maiores faltas. Né? Eu costumo dizer que a gente já vem com a mochila muito pesada. Eu costumo dizer não. Um guia uma vez disse isso para mim. Que a gente costuma vir com a mochila muito pesada. E se não tivermos expertise o suficiente, inteligência, sagacidade, para tirar um pouquinho e não colocar mais, aí foi o que a gente está falando desde o início. A repetência é certa. Só que é uma repetência onde você vai repetir aquele ano, só que de uma forma um pouquinho diferente. Ou seja, mais penosa. Não mais dolorosa, mas mais penosa. Né? Com alguns obstáculos a mais, uma vez que você já conhece aquele percurso, aquele trajeto. Então, meu irmão, para mim, eu digo sempre para todo mundo que foi uma grande honra trabalhar na Tenda São Jorge, né? Beber daquela fonte, da fonte do caboclo. Né? Lá a gente não tinha, de fato, muito estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Do Pentateuco kardeciano, mas o Pedro, sempre que podia, ele trazia a gente para a mesa, né? E fazia um estudo uma vez na semana com temas livres, críticos, mas livres, sabe? Falava sobre a Umbanda de ontem, falava sobre os guias que trabalhavam de uma forma e hoje de outra, falava sobre Jesus na Umbanda,
falava sobre o que esperar dos médios de Umbanda, né? O que era a Umbanda para cada um de nós. Então, tiveram várias e várias vezes que ele nos brindou com essa oportunidade de um estudo dirigido por ele, que era uma pessoa, caramba, com um cabedal moral, um conhecimento energético, místico, e por aí vai, para mim, sem igual, né? Até porque cada um, ninguém é igual a ninguém. Mas é essa maneira que eu vivi isso na tenda, né? Um respeito absurdo, absoluto, né? Uma vontade de estar ali o tempo todo, cada vez mais e mais você se sentir mais próximo, né, das palavras do Caboclo das Sete Cruzilhadas. E eu vou te ser muito honesto, meu irmão, eu aprendi a amar o Caboclo das Sete Cruzilhadas na tenda São Jorge. Não foi em outro lugar, foi na tenda São Jorge. O Pedro, ele sem, de forma velada, ele contamina, ele contamina até hoje, né? Tá aí certamente olhando por nós, mas ele contaminava de uma forma linda, porque ele falava, você viu milhares e milhares de vezes o Pedro falando sobre Umbanda, o Pedro falando sobre Zé de Moraes, o Pedro falando sobre Orixá Malê, sobre seus sete encruzilhadas. Era uma coisa que era para você parar, ficar de boca aberta e dizer assim, caramba, eu preciso beber dessa fonte, eu preciso sentir o que esse velhinho de 80 anos sente, porque é uma pessoa de 80 anos, cego de um olho, sem os dedões do pé, todo cheio de pepino no corpo, e quando falava de Umbanda, era um avatar. Ele era um avatar, ele se colocava como uma forma, né, que só, infelizmente, só quem o conheceu sabe. Mas é dessa forma que eu vejo, irmão. É simples, mas é muito séria, muito concisa, muito coesa, né? E tem uma coisa que é um ensinamento de Jesus, que eu ouvi muito, inclusive do Tico, muitas e muitas vezes. Tico hoje é o dirigente da São Jorge, né? Que é assim, aqui na tenda São Jorge, você jamais precisa olhar para o lado para ter certeza que o irmão seu está ali para te amparar. Isso ele me falou, eu acho que nas primeiras vezes que eu botei o pé na tenda, e eu carrego isso comigo até hoje. Eu falo isso para os médios que nos acompanham. É uma máxima que não foi dita expressamente pelo caboclo, mas dentro dessas máximas está ali, certamente isso dentro. Nós não somos amigos dentro da tenda, nós somos irmãos. Nós temos obrigação. Assim como Jesus não era amigo dos apóstolos, ele era Jesus. Ele era irmão, ele se colocava como irmão mais velho. Né? Ele se colocava de uma maneira onde amar era necessário. Porém, amar não é você simplesmente se anular pelo outro. Não é simplesmente você acatar tudo que o outro quer. Né? Não é o sentimentalismo. É de uma forma maior. Então, eu digo para os médios, a gente precisa se amar de uma forma saudável, como irmãos, temos obrigações uns com os outros, assim como os apóstolos, assim como todos aqueles que seguem a doutrina do Cristo, né? Tem, alguns ainda não descobriram internamente, mas certamente em algum momento vão despertar para isso, mas não se confunde uma coisa com a outra, né? Então eu acho que são ensinamentos que eu aprendi na tenda, que vai ficar para, sei lá, para as próximas vidas, 200 vidas, 300 vidas, e cada vez a gente vai aprimorando aquilo que a gente aprende, né, mano? Com certeza. Eu acho que é muito importante a gente falar para as pessoas que estão nos assistindo agora, nesse bate-papo tão bom, o seguinte: nós, eu e o Walter, assim como tantos outros, somos defensores ferrenhos do Caboclo das Sete Cruzilhadas. Né? Em nossas casas, ele sempre será louvado, em qualquer trabalho, do trabalho mais simples ao trabalho mais grandioso. Porque a energia do Caboclo das Sete Cruzilhadas e os olhos do Caboclo das Sete Cruzilhadas estão presentes em tudo que é feito dentro de um terreiro de Umbanda. Porque ele recebeu de Jesus, não foi de qualquer um, foi de Jesus, governador planetário, a responsabilidade de reunir esse rebanho chamado Umbanda, de nos formar, de nos preparar, e de nos entregar, através da mediunidade, os serviços para o bem. Então, nós somos defensores ferrenhos do caboclo. Quando alguém me diz, como você falou no início,
eu não conheço o caboclo das 7 Encruzilhadas, eu me assusto. Como pode você não conhecer o pai da Umbanda? Sim. Como não pode você não conhecer aquele que nos unificou, aquele que trouxe formato, aquele que ensinou a gente a fazer o que a gente faz hoje. Sim. Então, eu acho que esse canal que a gente está abrindo é muito importante, que, na verdade, assim, a Umbanda, ela permaneceu durante muito tempo às sombras da ignorância. Fazia-se Umbanda pela boa vontade, por mediunidades espetaculares, por guias, por pessoas, por exemplos, mas não existiam esses canais que nós temos hoje e que precisam ser bem aproveitados. Então é preciso, a gente, Walter, me permita e me desculpe o desabafo, mas eu não sou muito a favor das redes sociais, porque infelizmente, nós usamos as redes sociais de uma forma tão equivocada, de uma forma tão triste. Eu acho que esse canal que nós estamos abrindo permitem às pessoas que amam a Umbanda não ver uma Umbanda verdadeira, porque a gente não está pregando isso de forma alguma, mas observar que é possível se fazer Umbanda sem firulas, é possível se fazer Umbanda sem balcão de comércio, é possível se fazer Umbanda sem vender nada. É possível se fazer Umbanda sem fazer falsas promessas, sem sermos vendilhões do templo. Sim. É possível fazer Umbanda, como eu costumo dizer, o feijão com arroz, que foi exatamente o que o Caboclo das 7 Encruzilhadas nos ensinou. A nós valorizarmos, como você disse, através da mensagem do Tico, da São Jorge, que nós fizéssemos Umbanda dentro do terreiro. Primeiro a gente faz Umbanda para o nosso agrupamento, depois a gente faz Umbanda para fora. Né? A proteção do grupo, a proteção do gongá, a proteção do terreiro, para depois a proteção do externo, ou seja, aqueles que vêm. Então, esse canal, para aqueles que nos ouvem, é para defender sempre o Caboclo das 7 Encruzilhadas enquanto não figura histórica, mas enquanto figura presente em todo e qualquer trabalho dentro do terreiro. Basta, como bem disse o Walter, nós termos ouvidos para ouvir e olhos para ver essa divina presença correndo dentro do terreiro, né? Essa luz, essa luminosidade do Caboclo percorrendo os nossos trabalhos e nos atingindo naquilo que nós temos de melhor, naquilo que nós podemos, dentro de nós, botar para fora como sendo um exemplo melhor. E se ele não pode estar presente, os seus mensageiros estarão. Sim. E quem são os mensageiros dele? São os nossos caboclos, são os nossos pretos velhos, são os nossos exus. Por que isso? Porque eles são mensageiros da boa nova do Cristo. Eles vêm trazer um evangelho dentro dos ditames da Umbanda. Então, gente, é muito natural que a gente ouça, sim, o Exu falar de Jesus. Por que o Exu não pode falar de Jesus se ele é um servo de Jesus? Por que o Exu não pode falar de Maria? Se Maria é mãe de todos nós e o Exu faz parte do todos nós. Sim. Por que a gente não pode ver as pombagiras, que são, em sua grande maioria, chamadas de Maria, e elas não são chamadas de Maria porque a Maria é um nome bonito somente, mas porque Maria repete a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, a simplicidade, a doçura, o amor de Maria está ali espelhado, refletido nas nossas pombagiras de Umbanda. Então é importante que a gente traga para todo mundo essa defesa, não da Umbanda tradicional, mas a defesa daquilo que não pode ser apagado. Pode-se querer fazer tudo o que quiser com Umbanda, mas não pode nunca apagar a história e a escrita daqueles que fizeram nós conseguirmos ser o que somos hoje. E o principal deles é o humilde Caboclo das 7 Encruzilhadas. Então, quando a gente faz isso, Walter, a gente também está evangelizando. Porque a gente está evangelizando a partir daquilo que os primeiros nos disseram. Dr. Pedro Miranda foi o mais próximo de nós. Mas ele nos trouxe a proximidade com outros que vieram muito antes de nós encarnarmos nessa presente vida. Então, ele foi, sem sombra de dúvida, e né, na nossa concepção, a concepção de muitos, graças a Deus, ele é um avatar. Né? E quando você estava falando aí
com todos os problemas de saúde, com todas as dificuldades que ele tinha, e que não deixava transparecer em momento algum. Só os mais próximos sabiam que ele estava sentindo dor, que ele estava cansado, mas ele não deixava isso transparecer. Ele era um exemplo de humildade, de abnegação naquilo que ele se propôs. E eu lembro muitas vezes ele conversando, e ele começava a falar, e ele ia se empolgando, e diante de mim eu via uma criança. Ele se transformava num jovenzinho que estava com os olhos brilhando, vendo pela primeira vez um gongá de Umbanda. E ele já tinha visto um gongá de Umbanda por mais de 60, 70 anos. Mas os olhos brilhavam como se fossem os olhos de uma criança vendo um milagre acontecer diante deles. Então, é importante sempre que a gente traga essas mensagens, que nós fomos privilegiados, nós fomos muito privilegiados, eu agradeço a Deus todos os dias por isso. Nós somos muito privilegiados de conhecer Pedro Miranda, de conhecer alguns outros que nos trouxeram um legado e nos trouxeram uma mensagem evangelizadora, aprimoradora, que nos faz seguir adiante. Né? Porque a jornada é árdua, mas quando a gente lembra que eles caminharam caminhos mais espinhosos do que os nossos, a gente percebe que Deus é tão misericordioso, Oxalá é tão misericordioso, que nos permite hoje poder, nesse canal, trazer para aqueles que não conhecem a vivência de homens e mulheres que, de uma forma tão altruísta, entregaram as suas vidas em holocausto a uma crença que estava iniciando, que ninguém tinha referência, mas que simplesmente faziam porque acreditavam e amavam. Sim. É curioso, mano, porque você falou uma coisa agora interessante, que eu me lembrei automaticamente de um irmão meu, Marcelo. Eu, inclusive, passei pelo CAESPA, né? Que é o Centro de Auxílio Espiritual do Caboclo Pena Azul, uma casa muito séria. Que ele sempre, quando eu tive minha passagem lá, foi bem rápido, mas foi muito intensa, né? Bastante intensa. Ele falava assim para mim, mano, a gente se trata também como humano, né? Faz o simples. Faz só o simples. Ponto final. E eu carrego isso também. Né? Eu digo que eu trago tantas raízes comigo que às vezes eu fico até meio preocupado, porque são muitos ensinamentos que eu tive, oportunidades que eu tive de aprender com aqueles que vieram antes e também com os que vieram depois, que eu digo, caramba, a gente tem que propagar isso e não deixar se apagar, né? E nem virar telefone sem fio. A coisa tem que ser fidedigna. Né? Uma coisa, falando de telefone sem fio, curioso são os pontos, né? Quando a gente aprende, a gente canta um aqui, vai lá de outra forma, vai dar outro na outra, mudou a música. É curioso isso. Inclusive, eu queria depois fazer uma live contigo sobre isso. Né? A gente falar sobre esses pontos que mudam tanto da raiz até a outra ponta, que o significado muda completamente. Mas, então, eu trago comigo muitos ensinamentos, né, que ficam na minha mente o tempo todo, trabalhando. E eu costumo dizer que eu só comecei a aprender com Pedro, e eu digo isso assim, com muita sinceridade. Eu só comecei a aprender com o Pedro depois que ele desencarnou. As palavras que ele dizia para mim, no sentido coletivo, né, para todos, nós irmãos da Tenda São Jorge, filhos da Tenda São Jorge, elas vão ecoando nos dias de hoje. Né? Parece que ele plantou e disse assim, olha, no momento tal, a coisa vai começar a brotar. Né? Pelo menos você vai começar a dar atenção a isso que eu estou te dizendo hoje. Não que não desse, como você falou, ver o Pedro falar era uma coisa... Era um fenômeno. O Pedro falando de Umbanda, para mim, era um fenômeno. E eu digo isso de verdade. Assim como você também, né, acha da mesma forma. Mas a gente ficava tão congelado vendo aquilo, né, extasiado, querendo mais e mais e mais, que as mensagens que eram dadas através das palavras dele, aquelas mais simples, aquelas que realmente adentram no seu coração, no meu caso, elas foram, de fato, brotar,
né, e expandir, começar a expandir depois que ele se foi. Porque foram muitas vezes que eu almocei com o Pedro, foram muitas vezes que eu conversei com ele. E, caramba, é uma coisa bem, bem bacana. Pedro Miranda, todo o nosso respeito, todo o nosso amor e toda a nossa devoção a esse ser, a esse homem, a esse pai de muitos, sem ter tido um único filho de sangue, né? Mas muitos e muitos filhos o chamavam de pai. Mas, meu irmão, a gente falou, né, sobre o evangelho. E o não matar, cara? E aí? É complicado, mas vamos lá. Lembrando sempre a todos que nós estamos aqui defendendo sempre a ideia, os conceitos e os ensinamentos do humilde caboclo das sete cruzilhadas, de Pai Antônio, de Orixá Malê, etc, etc, etc. Quando a gente fala não matar, a gente entende que a Umbanda ela é uma religião pautada na vivência da natureza, o contato com a natureza. Os nossos orixás, eles são forças vivas da natureza. Então, quando eu vou à mata, quando eu adentro uma mata, eu sinto nas energias das folhas, nos animais que correm naquela mata, a força de Oxóssi. Quando eu me banho nas águas doces de uma cachoeira, eu reverencio a senhora Oxum. Quando eu me posiciono diante do vendaval soprando sobre um bambuzal, eu sinto Yansan, e assim por diante. Então, a Umbanda, ela é a manifestação das energias que brotam da natureza. Quando eu agrido a natureza de uma forma negativa, para o meu bel prazer ou para suprir uma necessidade minha por puro egoísmo, eu estou infringindo um conceito cristão. Sim. Porque, e aí eu abro mais um parêntese dos muitos que eu abro para dizer assim, talvez alguém possa dizer, então, quando a gente mata para comer é errado. Não. Aquele animal, ele foi criado para também nos alimentar. Quando a gente mata com o sentido de prazer de matar, aí está o grande problema. Né? Porque aí eu vou saciar o meu desejo, não a minha necessidade naquele momento. Então, a Umbanda, ela é muito, muito enfática nessa questão do sacrifício ritualístico. Né? As oferendas que são desenvolvidas nos terreiros de Umbanda, e aí a gente deve respeitar cada linha de trabalho, a nossa intenção aqui não é agredir quem quer que seja, afrontar, mas a gente entender que, lembra, quando a gente falou das afinidades espirituais constituem os centros, os terreiros, as tendas, é exatamente isso. Mas o conceito máximo do não matar é a gente não utilizar o sangue animal, né, que a gente sabe que é uma potência vibratória, a gente não nega isso, ele canaliza e vibra ali o conceito da vida. Ele possui um poder, mas é um poder que a Umbanda não utiliza. A Umbanda utiliza o poder tirado da natureza de uma forma natural, sem agressão. Então, quando a gente vai num terreiro, se consulta com uma entidade, um preto velho, um caboclo, e ele diz assim, meu filho, vá até o mar e se banhe nas águas do mar, converse com Iemanjá, vá no nascer do sol, no dia amanhecendo, vá sozinho. Ele não está dizendo para a gente ir à beira-mar e pescar um peixe, cortar... Ele não está falando isso. Ele está dizendo para que nós nos integremos às energias dos povos que vibram na potência vibratória de Iemanjá. Quando um caboclo, um preto velho, um Exu, uma criança, diz para que a gente vá no alto de uma colina, para que a gente entre em sintonia com o Oxalá, para que a gente sinta a brisa do vento no alto da colina, para que a gente veja o horizonte, perceba a beleza da criação de Deus, ele está dizendo para que a gente possa se integrar com aquela energia. Então, a Umbanda, ela trabalha muito com essa força da integração. Nós, seres humanos, racionais, nós fazemos parte desta mesma natureza.
Então, quando eu me integro, na verdade, eu retorno à mãe natureza, da onde eu vim e para onde eu vou voltar. Então, a Umbanda, ela prega esse não matar como uma não agressão aos seres que estão em processo evolutivo similares a nós. Nós possuímos um tipo de evolução, os animais possuem um outro tipo, as plantas um outro tipo, os minerais um outro tipo e assim por diante. Então, para não agredir, nós podemos convergir forças. Então, a gente vai usar a pedra, o otá, né, como uma força do elemento mineral. A gente vai usar as águas, os muitos tipos de água, como a força, o poder aquático, né, a força da água. A gente vai usar as ervas, né, trazendo para a gente o sangue verde, né, que é o sangue através do para a gente fazer o amaci, para a gente fazer um banho de erva, um banho ritualístico, né, e a gente vai usar os outros elementos que a natureza pode nos dar para que a gente possa fomentar os nossos trabalhos, realizar os nossos trabalhos, mas nunca agredindo aquilo que a natureza criou através do amor de Deus. E qual é a sua visão, Walter? Mano, então, realmente é um assunto que há de se ter muito cuidado, né, na hora da gente abordar. Não ter meias palavras, jamais. Isso não é uma coisa que nem eu nem você faríamos, mas ter muito cuidado. Ao mesmo tempo, eu penso que é muito importante a gente chamar a todos aqueles, né, que nos ouvem a um pensamento. Terreiros que fazem oferendas com animais, né? Estamos falando de Umbanda, tá? Esquece. Não é Candomblé, Umbanda. Na Umbanda, do fulano de tal, no terreiro tal, se faz uma oferenda com um bicho de 4 patas e tal, para um determinado orixá. A gente escuta muito dizer que dar de comer ao orixá, né? Ou dar de comer ao guia, ao Exu, e por aí vai. Uma coisa que eu sempre pensei, mano, sempre pensei. Bem, se o orixá está muito acima de mim, né? Inimaginável a distância minha para ele, né? Do orixá causal ao orixá virginal, seja ele qual for. Qual o sentido de eu precisar alimentar algo que está muito acima de mim e que é, de fato, uma vibração, uma irradiação do amor divino, uma irradiação do Pai? Isso nunca bateu bem na minha cabeça, nunca. Eu sempre pensei dessa forma. A mesma coisa era assim, poxa, se a Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. Bem, caridade não cobra, caridade não tem troca, caridade não tem nada disso. Caridade é caridade. Caridade é amor. Né? É uma das facetas do amor, né, que a gente conhece. Por que um guia vai pedir alguma coisa, uma oferenda, um galo, né, na esquina, né, em favor dele? O meu problema com oferenda, o meu pessoal, sempre foi o em favor do guia. Não faz sentido para mim ele precisar daquilo. Nunca fez sentido para mim. Agora, o Pedro falava também, eu não sei se você já ouviu falar, já ouviu ele dizer, que ele era muito amigo do Tata Tancredo da Silva Pinto, né? Ele conversava muito com o Tata. Poucas pessoas, inclusive, sabem disso. E o Tata, ele falou para o Pedro uma certa vez, Pedro, eles não sabem o que fazem. Na magia do sangue, quem sabe já nasce sabendo. Na hora que o sangue entra em contato com o ar, na hora do corte, se diz uma determinada palavra que pouquíssimas pessoas sabem. Uma palavra não, um conjunto de palavras, né? Uma ritualística. Isso vindo de alguém que que trabalhava dessa forma, né? Utilizando, né, os animais para determinados fins e ponto. Mas veja, o Pedro cansava de dizer isso para a gente. Ele não condenava, ele não apontava dizendo que fulano está certo, fulano está errado. Não fazia. Né? A gente conversava de maneira mais reservada, né? A gente fazia algumas perguntas, ele dava as respostas dele e a gente entendia. Tá? E ele falava, é uma incoerência tamanha
você ter esse tipo de prática, tá? Dentro da visão do caboclo das sete cruzilhadas. Só que ele abria um pouco mais quando ele trazia para a gente as palavras do Tata. Pô, é alguém que não está na Umbanda, é alguém que é do Molocô, tá? É acostumado com esse tipo de ritualística e diz, tem que tomar muito cuidado, não pode ser assim, qualquer um fazer de qualquer forma, né? A bel prazer. A mesma coisa se dá, mano. Ele também falou, certa vez o Pedro vira pro Tata Tanqueiro da Silva Pinto e fala assim, Tata, é errado fazer gira no cemitério? E ele vira e fala assim, Pedro, eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o karma que estão trazendo para junto de si. O problema que estão trazendo. Então, são alguns alertas trazidos por quem conhecia, por quem praticava essas coisas. Né? Essas ritualísticas, essas coisas não. Essas ritualísticas. E aí, meu irmão, eu paro para refletir um pouco mais sobre com o que você falou, a magia do sangue. A potência dela não é para qualquer um. E não é para gente. A gente tem o sangue verde, o sangue branco, que é a saliva, né? Também utiliza-se, né? Como chama-se de axé branco, né? Tantas e tantas formas de fazer, de maneira natural, de maneira tranquila, né? E eu digo que a Umbanda ela é homeopática. Só que ela é uma homeopatia que não tem retorno. O que você consegue, conseguiu. Ponto. Não existe troca. Você fez por merecer, tá ali. Ponto final. Acabou. Simples. Já de outras formas, que a gente não vai entrar, não sabemos que não é bem assim. Né? Então eu nunca fui a favor, nunca gostei disso. Né? Inclusive, uma das entidades que trabalha comigo já lá atrás falou que não existia essa prática comigo em relação a mim. Né? Eu sempre fui convidado para participar de candomblés, mas nunca me despertei. Não só pela questão do sangue, mas a ritualística como um todo. Né? Eu não me adequo. Eu não me adequo a isso. Né? Mas... E aí eu fico pensando, caramba, imagina se eu tranca-rua das almas vira para mim e fala assim, homem, traz para mim 3 galos pretos, 2 galinhas da Angola, que a gente vai resolver o seu problema. Eu sou o primeiro a dizer assim, seu tranca-rua, gosto muito do senhor, lhe respeito demais, o senhor é meu padrinho, mas não vou trazer não. Quantas e quantas vezes, mano, não foi uma, nem 2, nem 10. Entidades querendo me ajudar, e eu sei disso, me pediam determinadas coisas, que eu olhava para dentro de mim, olhava para o que eu tinha aprendido, para o que eu estava aprendendo, e simplesmente não fazia. Simplesmente não fazia. Não me sentia confortável. Não combinava, como não combina até hoje, com as coisas que eu aprendi com o Pedro, com a mãe Isabel, com o pai Marcelo, até com o pai Valdo, com a mãe Sandra. Né? O que eu aprendo dia após dia com meu pai carnal, o que eu aprendo dia após dia com você, né? com a Zuleika, com o Tico, com todo mundo que passa pela minha vida. Então a gente tem que fazer uma reflexão muito grande e colocar caramba, como é que é o nome? Uma balança com várias bandejas, muitas bandejas, e colocando aquilo que estão dizendo para a gente fazer, o que a gente quer fazer, e tudo aquilo que nós aprendemos com o tempo. Tudo que foi positivo para a nossa caminhada. E ver para onde vai pender. Tem aqueles que a gente falou num momento passado sobre fazer a cabeça, né? Não, preciso fazer a cabeça para ter força. Eu preciso dar força aos meus guias porque eu preciso abrir uma casa. A mesma coisa se dá com o Exu. Uma passagem rápida, mano. Certa vez, uma pessoa virou pro seu Marabô e falou assim, mas na falta do sangue, o que você faz? Porque é necessário. Sabemos que é necessário para os senhores. E ele disse, não é necessário. Mas como é que você diz, como é que um guia imputa na cabeça do outro que ele não precisa? Ele vai dizer e acabou. Né? Mas foi um sanhaço, porque ficou não precisa e precisa, não precisa e precisa.
Como se o médium, no momento, tivesse condições de interpelar o guia, né? Dizer, não, você precisa, porque eu sei que você precisa. Né? Eu estou numa condição encarnada, mas eu consigo saber o que se passa do outro lado. Mas eu entendo isso como uma escola. Né? A escola que viemos, a escola que aprendemos, as aulas que tivemos. Né? Como você bem disse, a corrente ela segue, não toda ela, mas boa parte, as características mais evidentes do dirigente. E assim é com a gente, comigo, com você, com todas as pessoas que dirigem centros, que dirigem grupos mediúnicos. Nós somos o produto daquilo que aprendemos. Aquilo que não gostamos, deixamos de lado. Aquilo que nos afeiçoa, que nos permite sentir, estarmos melhor, estarmos numa condição melhor do que ontem, a gente traz, carrega e repassa. É assim que eu penso, entendeu, mano? Para mim, sangue só naquela picanhazinha, mesmo assim não com tanto sangue, na brasa. Fora isso, muito obrigado. Algo que também é importante a gente comentar o seguinte: os centros, as instituições religiosas de Umbanda, os terreiros, eles são formados a partir das afinidades, a partir da missão daqueles que estarão ali à frente, mas eles também são formados, todos eles, com um propósito. Sim. Eu sempre falo isso no Cuca: cada casa ela tem uma missão a cumprir. Sim. Essa missão ela vai ser trazida pela egrégora espiritual daquela casa, pelos dirigentes espirituais, passados para o zelador, para o dirigente material, e ali o agrupamento vai se formando de pessoas que são afins com aquela proposta. Sim. Quando você entra no agrupamento mediúnico, quando você inicia, lembrando que, eu também sempre digo isso, não são os guias que escolhem as casas, não são os médios que escolhem as casas, são as casas que escolhem as pessoas. Perfeito. Porque você é uma ovelha daquele rebanho, então você é reconhecido e convidado a participar. É muito importante, e exatamente o que você falou, é muito importante que você reconheça naquele trabalho que ele faz parte de você e que você faz parte dele. E como é que você vai reconhecer isso? Não só pelas suas sensações, pelo tocar na sua espiritualidade, mas também ouvindo a sua espiritualidade. Ouvindo a sua espiritualidade dizer: esse é o trabalho que você tem que desenvolver, esse é o trabalho que eu desenvolvo. A partir daí, você tem um norteador. Essa é a minha linha de trabalho. Então, ao longo desses 20 anos de Umbanda, Walter, eu já ouvi muita gente chegar para mim e falar: olha, eu acho que você deveria ir no candomblé, fazer o seu santo, você vai ganhar mais força, você vai... E eu sempre disse: não é a minha praia. Acho bonito, acho interessante para os outros, não para mim. O máximo que eu for é assistir. Não entendo nada, Sim. mas estou assistindo por respeito. Acho bonito, acho louvável, reverencio, agradeço, me emociono, mas não é a minha praia. Porque, desde o primeiro instante, eu percebi espiritualmente, e depois as entidades foram asseverando isso, que o tipo de trabalho que nesta encarnação eu desenvolveria é um outro trabalho, que é a Umbanda. Então, quando você tem essa certeza, você pode ouvir tudo que você quiser ouvir. Você não vai mudar. O grande problema que a gente ainda, ou que particularmente eu vejo acontecer com muitos médiuns, é guiar-se pela opinião dos outros. É não ouvir a sua própria espiritualidade. É não ouvir a sua própria intuição. O que os guias lhe inspiram, o que eles determinam sobre a sua vida. E a partir daí você se guia pela cabeça do outro, faz um monte de besteira e depois não sabe o que acontece. Sim. E aí, quando eu estou dentro de uma corrente mediúnica e eu observo o trabalho, eu me integro àquela corrente mediúnica, eu aprendo com aquela corrente mediúnica, eu crio raízes. E nesse momento que eu crio raízes, não tem por que eu negar essas raízes. Por isso que quando a gente sai das nossas escolas iniciais
e iniciamos o nosso trabalho nas nossas casas, nos nossos terreiros que nós estamos dirigindo, a gente não tem como negar as nossas raízes. A gente vai levar as nossas raízes com a gente. Talvez os ensinamentos, eles tenham diferenciações, porque o meu campo de visão, ele modifica-se com o meu amadurecimento. Mas eu nunca vou dizer que a minha raiz inicial foi podre, porque ela não foi podre. Sim. Ela fez eu me tornar o que eu sou hoje. E aí a gente precisa reconhecer também, eu acho muito importante isso, que muitas casas desenvolvem o trabalho do sacrifício de animais. Casas que se intitulam Umbanda. Ok. Por mais que eu pense que não seja Umbanda, intitula-se Umbanda. Eu não vou contestar isso. O que quem está nos ouvindo precisa entender é o seguinte: existem casas que possuem raízes mais africanistas. E as oferendas, elas também, da forma como se conceitua dentro dos rituais afro-brasileiros, elas foram trazidas, em sua grande maioria, pela visão da África, africana. Então, essa casa que tem um formato mais africanista, uma ritualística mais africanista, é natural que ela desenvolva o trabalho de sacrifício de animais. O que é importante é que aquela pessoa que dirige o trabalho, com toda certeza, ela foi desenvolvida com essas raízes. Porque você não vai pegar uma pessoa que, por exemplo, começou numa raiz de Umbanda tradicional e ela, do nada, ela vai pegar uma faca e cortar o pescoço de um frango. Porque ela não vai fazer, porque ela não sabe fazer isso. A não ser que ela modifique a sua raiz. Aí é uma outra questão. Por isso é muito importante, quando você frequenta uma casa, quando você decide principalmente ingressar numa corrente mediúnica, e aí eu alerto, quando você decide ingressar numa corrente mediúnica, pense 10 vezes antes. Porque a sua vida, ela vai ter que modificar-se a partir do instante em que você ingressa nessa corrente mediúnica. Por que é importante? A gente sempre fala aqui da observação. Observar o comportamento da corrente, observar o comportamento da direção da casa, observar os bastidores de uma casa de santo. Por que é importante isso? Para você entender aonde você está pisando, o que está sendo feito e ouvir os seus, sentir, para que depois você não diga que foi enganado. E se uma casa tem uma raiz africanista, você chega numa casa, ela tem uma raiz africanista, ela faz sacrifício de animais, não critique, não aponte o dedo. Se não é a sua praia, agradeça e vá embora. Se é a sua praia, se você se afiniza com aquele trabalho, se você percebe que ele é essencial, se a sua espiritualidade se percebe inserida naquele contexto, talvez ali seja o seu lugar. O que não se pode acontecer jamais é você estar numa casa que trabalha de uma forma baseada nos conceitos e ensinamentos do Caboclo das Sete Cruzilhadas e você exigir que haja a inserção de algo que não condiz com os ensinamentos do Caboclo. Porque isso acaba sendo romper com as raízes. E isso nenhuma casa pode fazer, nenhum dirigente pode fazer. E aí eu ilustro isso que eu estou falando com um exemplo que aconteceu no Opuca. Claro que sem citar nomes. Alguns anos atrás, nós tivemos uma médium na casa que ela vinha de um longo tempo de uma casa dita traçada. Eu abro aspas nesse traçada porque eu não entendo que seja Umbanda traçada. Porque na minha visão, traçado é só com cachaça. Não existe traçado. Ou se é Umbanda ou não se é Umbanda. Mas ela vinha de uma Umbanda traçada, onde ela já era média de consulta. Enfim, ela saiu dessa casa, fez todos os preceitos lá do Cuquia, ingressou no corpo mediúnico. É óbvio que você não apaga passado. O desenvolvimento dela foi um desenvolvimento mais rápido, porque ela já tinha toda uma experiência, uma vivência. E quando a pombagira dela começou a se manifestar de uma forma mais
livre dentro do terreiro, porque ela já não tinha ponto riscado, mas ela já tinha uma liberdade maior, porque a Preta Velha já dava consulta, mas não a Pombagira. A Pombagira dela, certa vez, se aproximou de mim, me chamou e me fez um pedido, se poderia pedir algo a mim. E eu falei que sim, se tivesse dentro do meu alcance, com certeza, eu faria. E ela falou, eu preciso, você sabe que a minha menina passou por isso, e contou lá a história. Eu falei, sim, senhora, eu preciso de algo que talvez valha assustar. Eu falei, sim, senhora, a gente vive num plano material, as coisas dificilmente nos assustam. E ela falou assim, eu preciso de uma taça de sangue. Uma taça de sangue? Isso. E aí eu olhei para ela, olhei para o Gongar, olhei para ela e falei assim, eu acho que eu não entendi direito. E ela falou assim, é isso mesmo. Para fortalecer o meu trabalho, tendo em vista que ela foi criada desta forma e, consequentemente, eu preciso que você autorize a ela uma taça de sangue. Não se preocupe, ninguém vai perceber, ninguém vai ver. Eu falei assim, eu vou relembrar a senhora e a sua menina alguns conceitos desta casa que talvez a senhora esteja esquecendo. Primeiro, a sua menina passou por um tempo de estudo, fez um monte de coisa, me aturou um tempão, ouviu eu falando um monte que eu era contrário a isso, porque aqui não se fazia isso, ela aceitou tudo isso. A Preta Velha, que está acima da senhora hierarquicamente, aceitou isso. Aí agora a senhora vem diante do Gongar me pedir uma taça de sangue, e mais do que isso, a senhora completou pedindo que eu enganasse, que eu mentisse para a corrente mediúnica, para omitir um fato, para simplesmente fortalecer a sua menina. A sua menina é igual a qualquer um aqui dentro. Falei, senhora, entenda uma coisa. Se o seu Tranca-Ruas e a Pombagira Cigana, que são os Exus da porteira da casa, não bebem sangue, não é a senhora que vai beber sangue. Sim. E aí ela virou ainda para mim e disse, então com isso você está dizendo que eu posso sair da casa? Eu falei assim, a mesma porta que a senhora entrou é a porta para a senhora sair. Agora, se a senhora vai sair, por favor, leve a sua menina junto, porque não tem o que ela fazer aqui dentro. E virei as costas e voltei para o meu lugar. Tu saiu? Nem ela. E aí depois a médium vem cheio de dedos falar comigo, e aí não rola, né? Porque ninguém é inconsciente, Walter. Sim. É o jogar o verde para colher o maduro. Então perceba que, às vezes, há uma forçação de barra em cima de algo que é desnecessário. Para aqueles que praticam a imolação, para aqueles que trabalham com o sacrifício e se sentem fortalecidos, se sentem bem, veem essa necessidade dentro do seu trabalho, existem forças astrais que precisam, sim, mas não são as forças que o Caboclo das Sete Encruzilhadas nos inspira. Não são essas. A Umbanda não trabalha com esse tipo de energias. Esse tipo de energia, ele chega assim nos terreiros de Umbanda e essas energias são transmutadas, trabalhadas para ingressar nos terreiros de Umbanda. E eu poderia ficar aqui horas citando inúmeros exemplos que aconteceram no Cuca, espiritualmente e materialmente, para tentar trazer determinadas coisas que a gente não pratica e não pratica. E não pratica. O seu Tranca-Ruas, ele sempre disse, sempre, desde a primeira manifestação em mim, não queira me mostrar o que eu tenho que fazer, porque eu sei o que fazer. Eu não uso sangue, eu não faço mal a ninguém, eu não preciso falar palavrões, eu não preciso desrespeitar. Eu sei entrar e sair de todos os lugares, porque eu aprendi a fazer dessa forma. Então, eu aprendi com ele que o tipo de trabalho que eu desenvolvo com as minhas entidades, assim como você desenvolve com as suas e tantos outros, é belíssimo, porque nós respeitamos aquilo que pregamos e respeitamos aquilo que somos. Nós não somos melhores nem piores do que ninguém. Nós só seguimos uma linhagem.
assim como Pedro Miranda, assim como Benjamin Figueiredo, assim como Zé de Moraes e assim como tantos outros. Respeitamos quem faz, mas nós não fazemos. Mano, é uma história, é um relato no mínimo assombroso, tá? Claro que a gente fala assombroso porque ele é bem intenso, né? E, sim, a prática que os médiuns têm, né, quando vêm já prontos, né, de outras casas, muita coisa está engessada, né? Engessada. O guia não precisa de nada disso, a pombageira, o Exu, seja lá o Exu Mirim, mas como foi doutrinada a médium, né, nesse caso, creio eu, tá? Sim. Que essa é a melhor, é a forma necessária, ela então deixou engessar e acabou. No momento que viu a oportunidade de falar, trouxe. Né? Mas que bom, eu fico muito satisfeito, né? Assombrado com a história, mas satisfeito de isso ter sido apenas uma passagem, né? Dela ter continuado no Cuca por ser uma grande escola. E falar em escola, meu irmão, antes que eu me esqueça, né, aos irmãos que estão nos assistindo aqui, no dia 22 passado, no sábado, foi aniversário do Cuca. Quantos anos, meu irmão? 16. 16 anos de trabalho ininterrupto. E volto a pedir aos irmãos a lembrar que existem algumas ações sociais realizadas pelo Cuca, onde sustentam algumas famílias. Estamos falando aí de para lá de 300 famílias. Então, os irmãos que puderem, por favor, acessem a fanpage do Cuca e vejam como contribuir. É muito importante. Cada contribuição é muito importante. Mas, mano, dentro desse assunto do sacrifício animal, né, do não matar, certa vez eu fui questionado, perquirido, né, por uma pessoa, mas lá na Nossa da Piedade tem matança. Eu falei assim, tem matança? Como assim tem matança? Não, não tem matança. E eu já aviso os irmãos para ouvirem isso com bastante atenção, para não caírem nesse equívoco, tá? Lá atrás, estamos falando de 1910, 12, 15, por aí, um pouquinho depois talvez, existia uma entidade que trabalhava com Zé de Moraes, chamada Orixá Malé. Ele era um príncipe malaio que foi transportado para a lei de Umbanda e veio trabalhar na linha de Ogum. Tá? Uma vez por ano, se eu não me engano era uma vez por ano, pegava-se um porco. Na verdade, esse porco era escolhido, era um porco castrado, criado, né? Então vinha desde leitãozinho até porco, que seu orixá Malé utilizava para ajudar pessoas. Como assim, Walter? O porco era abatido, né, de uma maneira específica. Não era em homenagem a ninguém, nem para botar sangue para ninguém, nem para botar no padê de ninguém, nem nada disso. Nada, nada. Tinha uma pequena... O porco era servido, como após a ritualística, no dia seguinte, no sarapatel, enfim. Chama-se sarapatel de Ogum. Tá? O nome da ritualística é sarapatel de Ogum. E as vísceras do porco eram utilizadas numa ritualística do orixá Malé. Para quê? Para apanhar aquelas energias densas, aprisionar, como se fosse uma rede, tá? Naquelas energias densas que estavam em volta do ambiente. Tá? Também para apanhar aqueles obsessores que não largavam os seus obsedados por nada. Né? Estamos aí dizendo daquela época onde a coisa era bem mais... O buraco era bem mais embaixo, né? Onde existia uma quantidade muito grande de pessoas com problemas mentais sendo levados à tenda. Tá? Então, resumindo, tá? Para a gente também não esticar muito esse assunto, não existia imolação na tenda Nossa da Piedade, como não existe até hoje. Tá? O que existia era um ritual de orixá Malé, que era chamado de capitão de demanda. O pai Antônio chamava ele de capitão, né? E ele tinha essa expertise de utilizar as vísceras do porco de uma determinada forma para poder
combater aquelas energias muitíssimo densas. Mas ele podia. Ele era uma entidade, a terceira a chegar na cabeça do Zélio, né? Era o responsável pelo desmanche de magia e por curar os malucos, né? Os ditos malucos, muitas vezes. Tá? Então não existia imolação, não existia, orixá, tá aqui para você, orixá malé. Não, nada disso. Era uma ritualística específica, chamada Sarapatel de Ogum. Assim como existiam outros, o galo de Oxóssi, né? E outras coisas, mas nada oferecendo, nem alimentando, nem nada disso. Tá? Essa você sabia, meu irmão? Com certeza, né? Sim. Falar sobre o Orixá Malê é algo que me causa uma felicidade sem igual. Né? Ele é uma das entidades mais inebriantes na história do Zélio, né? Assim, na minha visão. Porque, primeiro, que ele é um príncipe malai, como você falou, ou seja, um muçulmano, né, que é trazido para a religião de Umbanda. E aí, isso eu particularmente ouvi, e eu acho que volta também dentro da própria piedade. O Orixá Malê, ele chega no Zélio em 1913, e eles acreditam que o nome Umbanda, ele não era chamado de Umbanda, era chamado de Alabanda, e foi, na verdade, em homenagem ao Orixá Malê. O Caboclo das Sete Cruzilhadas deu esse nome em homenagem ao Orixá Malê, por toda a sua ascendência moral e espiritual sobre os trabalhos que ali se realizariam. E quando o Orixá Malê ele é trazido para o Brasil, para a Umbanda, para Nossa Senhora da Piedade, para o Terreiro da Piedade, ele traz com ele 5 povos da costa, ou seja, ele traz 5 povos de demanda. Ele vai catar na África 5 povos, com esses povos inúmeros espíritos que vão trabalhar simplesmente no desmanche das feitiçarias, da magia, nas desobsessões. Lembrando que a gente está falando de 1913, a gente está falando de quase 100 anos atrás, de 98 anos atrás. A gente está falando de uma época de puro fenômeno, onde as coisas aconteciam assim, absurdo aos olhos, né? E o Orixá Malê, ele é fantástico, né? Ele não falava o português, ele falava malaico, ninguém sabia do que ele estava falando. A única que mais ou menos entendia era a dona saudosa, a dona Zilmeia, mãe Zilmeia, que entendia mais ou menos. Ele andava no terreiro como se fosse um curisco, correndo de um lado para o outro, porque ele vinha para desenvolver alguma coisa. Ele não vinha para dar consulta, para falar com as pessoas, ele vinha para desenvolver alguma coisa que era determinado, desenvolvia e ia embora. Acabou. E existia esse ritual do Sarapatel de Ogum, que era um ritual que é característico, né? Ou seja, trazido das regiões da onde o Orixá Malê foi criado, a sua cultura. E lembra que lá no início da live nós falamos dessa questão da cultura cultural das nossas múltiplas vidas. Ele trouxe isso, como o Walter bem disse, com total sabedoria, como um canalizador de energia para algo específico, para combater os males que acicatavam as pessoas naquele momento. Sim. E aí a gente entende o seguinte: hoje, se eu não estou enganado, eu acho que a Piedade não realiza mais esse ritual, porque, segundo eles, não há mais, já há algum tempo, né, uma mensagem espiritual que determinou que esse ritual fosse suspenso, porque não havia mais esta necessidade. Sim. Na live passada, nós falamos isso. A Umbanda é uma religião adaptável. Aquilo que servia há 50 anos atrás não cabe mais hoje. Sim. E daqui a 50 anos, talvez o que a gente esteja falando aqui fique na história, porque Sim. talvez não sirva mais. Como tantos e tantos rituais foram aos poucos sendo extintos. Né? E assim, hoje, eu acho que é importante a gente falar isso. Algumas casas, na sua tronqueira, em alguns trabalhos, dentro do padê de Exu, se coloca um bife, por exemplo. O bife, ele vai ter a mesma função canalizadora energética. Por quê, gente? A gente não pode esquecer que os Exus são policiais do astral. Sim. Eu costumo dizer no Cuca que o Exu é o BOPE. Ele entra para cumprir algo. Ponto final. Que algo fique na imaginação de cada um. Sim. Ponto. Então, a carne, naquele momento, vai ser um elemento que vai ser um nivelador energético, um canalizador, um imã, vai ser um ponteiro
Poderia ser um punhal? Pode ser um punhal, pode ser um ponteiro, como a Piedade tanto faz, como a São Jorge faz, e todas as casas que derivam da Piedade fazem utilização do ponteiro. Outras casas não vão usar apenas o padê com cebola, ou o padê com algum outro elemento, não importa. E aí vai da raiz e da egrégora espiritual de cada casa. A gente também observa que algumas casas iniciam com um processo e, com o passar do tempo, se modifica. Por quê? Porque há uma necessidade vibratória, uma necessidade energética, há uma necessidade para aquela comunidade de espíritos que ali estão. E a gente precisa respeitar isso. E qual é a melhor forma da gente entender isso? Perguntando. Você chega para o seu dirigente, espiritual ou material, e pergunta: por que se fazia e hoje não se faz? Qual é a função dessa carne? Qual é a função desse bife? Ou qual é a função dessa cebola, desse punhal? Qual é a função dessa garrafa de cachaça? Qual é essa função? Tudo na Umbanda tem o seu porquê e seu para quê. Basta que nós perguntemos. Então, enfatizando algo, é importante a gente respeitar a ritualística de cada casa. Sim. Porque aquela ritualística não foi inventada por uma cabeça criativa, foi trazida pelo astral superior. E existe um motivo de ali acontecer. E aí eu até aproveito que, mais na frente, nas nossas lives futuras, a gente pode até falar sobre o fato de muita gente criticar Zélio de Moraes, dizendo que Zélio, o Caboclo das Sete Cruzilhadas, não gostavam de Exu. Sim. Isso é algo que ficou na história da Umbanda como uma grande baboseira, que não é uma verdade. Inventaram isso para criticar Zélio de Moraes e criticar o Caboclo das Sete Cruzilhadas, como se pudessem fazer isso, né? Como se alguém tivesse capacidade para isso. Se a gente sabe que não é assim. Né? Então, isso a gente pode bater um papo, e é um papo para uma noite toda sobre esse assunto. E só para finalizar, eu acho que é importante também a gente lembrar que isso que eu vou falar talvez seja o mesmo conceito do fumo, o mesmo conceito da bebida alcoólica. Eu tenho certeza que agora deve ter um monte de vegetariano e um monte de vegano assistindo a gente. A sua opção de ser vegetariano, a sua opção de ser vegano é a sua opção. Sim. É o seu entendimento. É o que você acha que é importante para você. Não jogue para a entidade que vai trabalhar com você esse mesmo conceito. A não ser que esse conceito tenha sido pedido por eles. Por exemplo, alguém que tem uma ascendência espiritual muito direcionada à linha do Oriente, talvez pelo tipo de trabalho desenvolvido, tenha necessidade da ausência da carne vermelha na sua alimentação diária. Ok. Mas se não for isso, não pense assim: eu não bebo, a minha entidade não pode beber. Eu odeio cigarro, a minha entidade não vai fumar charuto. Nada tem a ver com nada. Sim. A utilização desses elementos dentro da ritualística de Umbanda possui fundamento e propósito específico. Lembremos que nós, médiuns, somos apenas instrumentos. Nada mais do que isso. E apenas isso, né, mano? E apenas isso. E já é muita coisa. Graças a Deus. Adeus. Eu quero aqui dar uma boa noite a todos os irmãos que estão até agora com a gente aqui. Né? Temos 1h23 de live. A Laudelina, olha só, está aqui com a gente. Eu vi, tá aí, maravilhosa. Um beijo, Lau. A Lau esteve com a gente no sábado passado, Gregório. Que maravilha. Na sexta passada. Né? Teve lá com a gente, graças a Deus. Ela é tudo, né? Ela é tudão. Deixa eu aproveitar, além de mandar um abraço imenso para a dona Laudelina, quem tem um respeito, um carinho, uma admiração sem igual. Ela é um desses avatares. Sim. É um desses avatares. Eu aprendi tanto com a dona Laudelina em poucos momentos de conversa, mas que foram tão profundos. Sim. Que eu talvez não tenha aprendido nesses 20 anos de Umbanda. Ela me trouxe tanta raiz de conhecimento, ela me trouxe tanta positividade naquilo que é desenvolvido
naquilo que a gente vive dentro do terreiro, que eu tenho um respeito, e talvez ela não tenha noção do quanto eu admiro, e em todas as rodas de conversa lá no Cuca, com os médios dentro e fora da casa, eu sempre falo na dona Laudelina, porque ela, para mim, depois do Dr. Pedro Miranda, é um expoente. Né? Então, eu acho que em algum momento, por favor, faça uma live com a dona Laudelina, porque ela tem um conhecimento, um amor pela Umbanda, um sentimento de entrega. Né? Dona Laudelina, ela dentro do terreiro, ela se integra, ela é tudo ali dentro, né? Então, eu já vi isso lá no Cuca, ela indo representar a Piedade, vi na União muitas vezes ela representando a Piedade, já vi dentro da Piedade e é fabuloso. Eu bato palmas, eu reverencio, eu saúdo a coroa de Dona Laudelina e digo que muito obrigado por a senhora existir e por a gente ter a oportunidade de aprender com a senhora. Muito obrigado mesmo. Mano, é tudo isso e talvez um pouco mais, né? Porque com certeza. A Laudelina, ela carrega, né, no lombo, né, uma responsabilidade muito grande. Né? A Laudelina, ela vai propagando as palavras, né, propagando o nome Piedade, com um orgulho e com uma firmeza que eu só vi no Pedro Miranda. Fidelidade, Walter. Exatamente. Fidelidade. É isso aí. Você resumiu tudo. Laudelina, eu penso que ela é a representação do que é fiel, do que é ser fiel. Né? E ela, de fato, é fiel de várias formas. Né? E, sim, cara, eu penso que se tivéssemos mais pessoas, né, avatares desses conosco, né, podendo falar conosco, certamente a gente já estaria um pouco mais à frente, mas não temos. Pelo menos aqui a gente é restrito, né? É o Pedro que se foi, é a Lau, é um ou outro, claro, a gente tem pessoas que são verdadeiros avatares também, né? Mas dos 7 encruzilhadas, são poucos. Acabou. Né? Você tem os médios antigos da Piedade, mas não adianta. Quem bota, a gente costuma falar, quem bota cara a tapa, né? É a Laudelina, o tempo todo. O tempo todo. Vai fazer uma coisa, poxa, caramba, eu queria tanto a representação da Piedade, quem tá lá? Laudelina. Eu preciso falar do Caboclo das 7 Cruzadas, quem tá lá? Laudelina. Eu preciso conhecer a história da Piedade. Aconteceu comigo quando eu fui lá. Ela me chamou lá atrás e eu ouvi, graças a Deus, muita coisa. Muita coisa. O que ela pôde me passar naqueles instantes que a gente passou, né, no período que eu estava indo na Piedade, foi maravilhoso. Foi simplesmente maravilhoso. Né? E Walter, Oi, fala. Deixa eu contar. Eu também tive essas oportunidades com ela e agora, você falando, me veio a lembrança de um episódio que eu guardo no meu coração, assim. Eu fui participar de um trabalho na Piedade e aquele dia foi um dia assim, eu estava nas nuvens, cara, se eu morresse naquele dia, eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo, porque eu estava vendo, parece que eu tinha voltado em 1908, eu estava vendo uma coisa, eu estava assim, sabe, eu estava igual pinto no lixo. E aí o seu Guarani, caboclo de Dona Laudelina, estava em terra, trabalhando, enfim, aí trabalhou e fez o trabalho todo, o trabalho aconteceu. No dia seguinte, eu fui acender a vela do Amaci. Eu participei do Amaci na Piedade. Gente, eu fiz o Amaci na Piedade. Pelo amor de Deus. Enfim, aí eu fui acender a vela. E aí Dona Laudelina estava lá, eles estavam tomando café, eu pedi licença, fui lá, acendi a vela, e ela me chamou. E falou assim, eu tenho um presente para lhe dar. Eu falei assim, para mim? Ela falou assim, eu quero lhe dar o terço da Tiana, Preta Tiana de Dona Zilmeia. Esse terço foi me dado por ela e a Preta Tiana disse que sempre que eu precisasse, eu saberia o que fazer. E a gente estava na beira do rio, que passa atrás da Tenda da Piedade, lá em Cachoeira de Macacu, em Boca do Mato. Eu tinha acendido a vela, ela lavou o terço na água do rio e botou nas minhas mãos e me entregou.
e falou assim: eu não sei porquê, mas o seu Guarani mandou que lhe desse isso, porque você precisa. E eu estava passando naquele momento por um problema que ela não sabia. Né? Eu estava numa grande das minhas muitas encruzilhadas da vida em eu tinha que decidir algo na minha caminhada espiritual, algo relacionado àquilo que eu queria para o meu futuro. E quando eu segurei aquele terço, eu olhei para ela, eu tive a certeza que era o meu caminho. Então, assim, eu quero deixar isso relatado para que vocês saibam que quando a gente precisa, primeiro que quando a gente faz por amor, de coração aberto, que a gente é sincero no nosso propósito, com todos os erros que nós temos, óbvio, a espiritualidade nunca nos falta. Sim. Sempre a resposta vem. Sim. E é muito bacana quando a resposta vem por tabela. Em uma pessoa que a gente admira, mas é uma pessoa que não tem um relacionamento com a gente, que não seja naquele momento ali. Verdade. Então, você receber um terço que foi da Preta Tiana, né? Receber algo que é carregado de axé, de energia, de energia histórica, sim, sentimental. Quanta caridade não foi feita em cima daquele terço. Sim. Quanta responsabilidade não foi depositada naquele rosário. Então, eu guardo com muito carinho, junto com as coisas do Pai Joaquim, porque, e sempre que eu preciso, Dona Laudelina saiba disso, sempre que eu preciso, eu seguro aquele terço e peço muito e guardo ele lá de novo para que ele se conserve aí por muitos e muitos anos. Eu precisava falar isso. Meu irmão, tocante, comovente, tá? E só demonstra a força espiritual que nos ampara, né? É muito grande, é muito grande. Seu Guarani, bem, falar dele é uma coisa um pouco difícil, porque a gente passaria muito tempo falando aqui. É um guia que, em especial, abraçou e abraça todos aqueles que batem na piedade. Ele abraçou e abraça a todos aqueles que batem na piedade. Sabe o caboclo paizão? Sério, firme, mas paizão? É ele. E a Laudelina é aquela mãezona, né? É aquela que abraça todo mundo também. Seja quem for. A Laudelina tá ali, ó. Isso não é comum de se ver. Não é. Uma pessoa que tem lá as suas caminhadas, né? A sua trajetória. E diante de qualquer coisa, faça chuva, faça sol, canivete, não interessa. Umbanda na frente e vamos embora. Deixamos aqui, então, Lau, esse breve relato de coisas que a gente viu com você, vivenciou com você, e esperamos vivenciar muitas mais. Inclusive, vou deixar aqui público, meu irmão falou, então agora é minha vez. Faremos uma live nós três. Que tal, Gregório? Nossa, eu vou chorar o tempo todo. Não vou falar nada. Faremos ela nós três. Meu irmão, são 8h33, 1h33 de live. Eu espero que a gente possa ter contribuído, apenas contribuído, com o pensamento dos nossos irmãos que estão nos assistindo. Eu espero que compreendam a nossa visão, né? Não aceitem, não é isso, mas compreendam a nossa visão, vindo, uma vez, que vem da raiz dos 7 encruzilhadas. Tá? Não vem de A, de B ou de C. Ela vem da raiz dos 7 encruzilhadas e foi uma opção nossa também, né? Não é só os guias. A gente decidiu isso. Não, eu me afeiçoo aqui. Aqui é onde vai dar tudo certo. É onde os guias estão equilibrados, onde a energia está ótima. Vou nesse caminho aqui. Então, lembrando que a gente não está aqui para criticar nada de ninguém. Agora, dentro daquilo que nós cremos, dentro das máximas do caboclo, sim. Não está certo, acabou. Ponto final. Né? Não dá para reinventar a roda. Esse tema que o Gregório falou, falar sobre Exu, né? que o Zé não gostava de Exu, sim, é algo interessantíssimo. Faremos com certeza e vamos deixar muita gente de cabelo em pé, porque não tem nada disso. Nada disso. Nada.
Existe uma reticência, existe um cuidado, não é nem reticência, um cuidado, né, necessário, e na época, mas enfim, vamos deixar para a próxima. Com certeza. Ô, Sombra! Cadê o nosso Sombra? O que a gente tem para a próxima live, Sombra? Opa, o Sombra tá mudo. Bem, gente, mano, na próxima a gente vai falar sobre o vestido branco e as energias da natureza, tá? E a última, já para o pessoal saber, Jesus, o mentor maior. Porque falar de Jesus é muito bom, né? Falar de Jesus, ele nos dá força, nos emociona, nos dá vida, nos faz querer, nos faz acreditar e nos faz caminhar sem limite, né? E lembrando os irmãos que na próxima live a gente vai fazer um dia 6 de junho, tá? Então vai ser no domingo à noite. Ou seja, por que isso? Porque domingo é um dia mais tranquilo para às 7 da noite as pessoas estarem, né, de repente, acessando o canal. Domingo, segunda-feira é um dia pesado, você vem do trabalho, de uma correria, de botar a semana em dia, né? Aí cuida de filho, cuida daquilo. É complicado, sabemos disso, tá? Então a gente vai fazer essa experiência de fazer no domingo, tá? À mesma hora, às 19 horas, com 1h30 de duração, às vezes estourando um pouquinho, como está estourando, mas é para um bem maior, né? E, mano, o que você tem para falar para o pessoal aí, para finalizar nossa live? Primeiro, agradecer mais uma vez, agradecer essa oportunidade, que para mim é um trabalho espiritual. Sim. Eu aprendi isso com o Dr. Pedro. Todas as vezes que a gente se reúne para falar sobre Umbanda, nós estamos trabalhando espiritualmente. Eu tenho certeza absoluta que os guias estão nos envolvendo, vibrando sobre nós, nos ouvindo nas nossas angústias mais íntimas e nos ajudando naquilo que nós formos merecedores. E da mesma forma que eu sinto, eu tenho certeza que você sente, eu espero que aqueles que estão nos ouvindo que possam sentir também esse abraço fraterno das nossas entidades espirituais no momento em que a gente esteve falando sobre a nossa sagrada lei de Umbanda, reafirmar o que o Walter disse. A nossa intenção não é criar uma verdade absoluta, a nossa intenção não é mudar o pensamento de quem quer que seja, a nossa intenção não é trazer ninguém para o nosso lar, a intenção não é essa. A nossa intenção é apenas bater um papo descontraído e construtivo sobre a nossa sagrada lei, sobre aquilo que amamos, sobre a nossa Umbanda, sobre a espiritualidade, baseado tudo nos ensinamentos do Caboclo das Sete Encruzilhadas. E eu, mais uma vez, agradeço a presença de todos vocês e espero que na próxima nós possamos estar juntos e conversar um pouquinho mais. Com certeza, meu irmão. Sempre um prazer a gente poder bater esse papo, uma vez que está difícil a gente, né, ter ele principalmente, né? Então a gente conversa com um monte de gente nos ouvindo. Isso aí. Né? E interagindo, inclusive. Teve irmã que colocou aqui agora, como é que foi? Ela não queria que terminasse, né? Tenha certeza que muitas vezes a gente tem vontade de passar a noite inteira falando. Porque é gostoso demais, é bom você falar daquilo que te preenche, que te sustenta, né? Que te apoia, que te norteia. Né? Mas certamente a gente vai ter muitas e muitas lives aí pela frente, uma vez que Umbanda é um assunto que ele é atemporal e ele não tem fim. Né? Umbanda não tem fim, ela simplesmente ela está aí. Né? Então agradeço a presença de todos, desejo a todos vocês uma excelente semana, uma excelente noite. Lembrando sempre que a gente está num momento complicado de pandemia. Tome muito cuidado por vocês e pelos outros. Né? Valorizem o ar que vocês respiram. Valorizem aquele instante que você pode inspirar e expirar. Porque não é legal ver. Não é, de fato, é triste demais. Eu não tenho nenhum adjetivo para dar. Ver uma pessoa buscar o ar e não conseguir. Então, que tenhamos cuidado,
E mais do que isso, o que você puder fazer para ajudar o seu irmão, que hoje se encontra sem o que comer, sem o que vestir, sem a sua família, sem o seu emprego, faça. Faça, porque é um momento crítico demais. Demais. Quem está perto, quem vê, sabe. Então, pedimos a todos vocês que o que puderem fazer, que façam. Meu irmão, uma excelente noite. Fica com Deus. Beijo no coração. Sombra, você deixa a gente na mão hoje, mas no domingo, dia 6, você volta. Gente, meu irmão, beijo grande. Beijo. Fiquem com Deus. Boa noite. Se cuidem. Tchau.